Nós temos agora uma entrevista com a nutricionista Marcela de Paula. Ela é especialista em nutrição oncológica. É preciso observar isso. Quem está em tratamento, quem está fazendo quimioterapia, por exemplo, para os diversos tipos de câncer, precisa observar a sua alimentação, porque a sua imunidade está baixa. E você não pode pegar, por exemplo, uma infecção de intestino, uma infecção intestinal por causa de alimentação. Você não pode ter uma indisposição e começar a vomitar e se enfraquecer. Seu organismo precisa estar forte. Então vamos ver o que a querida Marcela de Paula tem a nos dizer. Olá, um ótimo dia para você que acompanha o Vida e Você. É um prazer estar aqui compartilhando informações. Hoje falando sobre esse tema de extrema importância para a nossa sociedade, que é o Outubro Rosa, que trata da prevenção ao câncer de mama. Na entrevista de hoje, eu vou conversar com a nutricionista especialista em nutrição oncológica, Marcela de Paula. Seja bem-vinda ao Vida e Você. Muito obrigado pelo convite desde já. É um tema de extrema importância que precisa ser abordado mais vezes, não só em outubro. Então, esclarecer, as dúvidas e incentivar as mulheres a procurar ajuda é o que a gente faz todos os dias, não só no mês de outubro. Eu começo te perguntando de que forma a alimentação interfere na prevenção ao câncer e se tem alguma coisa específica para prevenir o câncer de mama. Já vou começando a responder a sua última pergunta. Não existe nada isoladamente que previna ou que aumente, que cure ou que cause o câncer. Nada isoladamente acontece. O que acontece são multifatores, O fator ambiental, social, genética, alimentação, tudo isso contribui. Cigarro, tabagismo, bebida alcoólica, que a gente sabe que as mulheres estão aumentando muito a ingestão, então tudo isso contribui. Agora, tem sim uma alimentação preventiva que a gente pode ajudar essas mulheres. Qual que é a nossa maior dificuldade? As mulheres não chegam no consultório, principalmente das nutricionistas, buscando prevenção. Elas querem o procedimento, que é o emagrecimento e de uma forma rápida. Então, as restrições alimentares podem prejudicar e aumentar o risco de desenvolver doenças crônicas. Quanto mais desnutrido está aquele paciente, maior o risco de sobrepeso e obesidade. E um dos riscos acentuados para aumento de câncer de mama é sobrepeso e obesidade. Então, se a gente falar em alimentação preventiva, sim, o Ministério da Saúde preconiza quantidades de carne na quantidade por dia, por quilo de peso para cada pessoa, para não ultrapassar a proteína, mas a população a gente sabe que não faz isso, A busca de urgência hoje é no emagrecimento. As mulheres, e eu obviamente me incluo nessa lista, são fãs de açúcar, principalmente o chocolate, Ali na TPM a gente sabe que traz sim um alívio, a ciência já comprovou. Esse excesso de açúcar pode também ser um contribuinte para o desenvolvimento do câncer, especificamente do de mama? Sim, porque a gente aumenta o processo inflamatório, não só o açúcar e os alimentos gordurosos em excesso. O que a gente faz? A gente aumenta o nosso tecido adiposo, que são nossas células de gordura. Com isso, a gente aumenta a nossa predisposição às células cancerígenas e às outras doenças crônicas também, uma intolerância alimentar também, uma desbiose intestinal. Então, sim, o açúcar ele pode aumentar os riscos. Lembrando que as células tumorais e as células saudáveis, elas se alimentam de nutrientes. Então, uma vez que eu retiro o carboidrato, a proteína, a gordura, essa célula vai procurar outro tipo de nutriente para se alimentar, tanto as células boas quanto as ruins. Então, nada de, Marcela, estou durante o tratamento oncológico e fui numa nutricionista ou numa médica e ela me restringiu tudo. Eu não posso comer nada de carboidrato, farinha, que a gente fala carboidrato simples, que é farinha branca, pão de queijo, biscoito, porque diz que aumenta as células cancerígenas. Não. Isso é mito. Quando a gente se fala de prevenção, eu não tenho a doença, minha família, minha mãe está com câncer de mama, aí sim eu entro em alimentação preventiva, onde eu vou diminuir essas quantidades de farinhas brancas, alimentos gordurosos, baixar o peso dessa paciente. Mas em tratamento, não existe essa opção de vamos restringir porque aumenta a célula cancerígena. Quanto mais restrição eu faço durante o tratamento nesse paciente, maior o risco de infecção, maior o risco de baixar a imunidade, maior o risco de internação e com
isso, maior risco de mortalidade. A gente sabe que uma alimentação saudável é recomendada de forma geral. Nesse caso específico de prevenção ao câncer de mama, aquela mulher que já tem o histórico familiar dessa doença, não só o câncer de mama, mas qualquer outro tipo de câncer, ela precisa ter uma atenção ainda mais especial para a alimentação? Com toda certeza. Essa mulher, ela precisa fazer o autoexame em casa, ela precisa ir com uma frequência maior no ginecologista para fazer o seu acompanhamento de 6 em 6 meses. A gente sabe que tem um fator genético que puxa muito, né? Principalmente hormônios positivos para câncer de mama, por exemplo. Existe uma lista de restrições alimentares que essa mulher já deveria estar fazendo. Então, a mãe está com câncer, a avó está com câncer, a irmã está com câncer, essa menina precisa frequentar o seu ginecologista, a sua nutricionista, com uma frequência maior, fazer ultrassom, né? Que são os exames de rotina, fazer o Papa Nicolau, como a gente não está falando só do câncer de mama, mas fazer todos os exames preventivos para ajudar a afastar. Lembrando que o câncer de mama, uma vez que eu descubro ele tardio, meu prognóstico fica muito ruim. Então, a ideia dessas prevenções, de fazer os exames com antecedência, é para aumentar justamente a chance de cura. A senhora comentou um pouco antes que essas restrições, elas não são recomendadas. Mas existe algum tipo de alimento que não é recomendado de maneira alguma por conta do alto risco de desenvolvimento de câncer? Eu pergunto porque um tempo atrás surgiram pesquisas indicando alimentos como bacon, produtos ultraprocessados, refrigerantes, estão nessa lista de possíveis causadores de câncer. Isso é real? Sim, é uma somatória, né? Então, a gente, para uma mulher que está em prevenção e não em tratamento, a gente faz, sim, algumas restrições alimentares. Dentro delas, a gente tem aí a salsicha, tudo que é enlatado, embutido, processado. E aí o mercado, né, a indústria, ela veio com o ultraprocessado, que é o pior ainda, que é, além de estar dentro de uma caixinha, ainda está embalado num saquinho. Então, esses alimentos, a gente tem que reduzir o consumo, sim. E eu costumo falar sempre para as mães, né, nós que somos mães, ficar atenta à alimentação dos nossos filhos. E gerou muita polêmica quando eu usei uma frase onde eu dizia que se seu filho não tem dinheiro para sair para comprar comida, não leve ele no consultório da nutricionista, vá você. E é justamente por isso, porque a nutrição preventiva, a reeducação alimentar, ela começa de dentro de casa. Então, eu preciso ensinar os meus bons exemplos, os meus hábitos para o meu filho, porque filho nenhum ouve. Filho copia. Então, a partir do momento que eu começo a retirar esses alimentos da minha prateleira, tirar os saquinhos, né, desembalar menos, descascar mais, quando eu começo a apresentar os alimentos naturais para o meu filho, logo ele não vai ter a vontade nem a necessidade, o corpo dele não vai pedir aqueles alimentos processados e ultraprocessados. Isso já é uma forma da gente começar a reeducação alimentar, a entregar bons hábitos. Eu não gosto muito da palavra restrição alimentar, porque ela remete muito à palavra punição. E quando a mulher chega no consultório, elas se assustam com a nutrição preventiva, porque elas falam, mas eu posso comer isso? Pode, desde que isso não se torne a sua rotina. Isso aqui vira exceção. Porque o alimento, o bolo que a sua avó fazia lá atrás, quando você passa, né, na frente de uma padaria e sente o cheiro, remete lembranças, emoções. E tudo isso é muito bom para o nosso social, para o nosso emocional. Mas desde que seja exceção e não a rotina. E assim a gente apresenta a alimentação para os nossos filhos. Marcela, agora falando daquelas mulheres que já são pacientes oncológicas, já estão em tratamento contra o câncer, especificamente ao câncer de mama ou qualquer outro tipo relacionado a essa doença. Existem alimentos que são contraindicados, que devem ser evitados ou consumidos em quantidades menores? Sim. Excelente pergunta. A paciente em quimioterapia ou radioterapia ou num pré-operatório, ela precisa da ajuda do nutricionista para a gente afastar os sintomas, os efeitos colaterais. Então, quanto mais bem nutrida eu tenho aquela paciente, melhor é o sucesso desse tratamento. Então, por exemplo, né, vamos voltar para o câncer de mama. É uma mulher que usa corticoide na composição, então a chance do ganho de peso dela durante o tratamento é muito maior do que um outro paciente em outro tratamento. E a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade é um dos riscos de células cancerígenas. Então, a gente começa a melhorar a qualidade nutricional daquela paciente. E é uma paciente que pode vir a ter náuseas, diarreia. Então, a gente começa a restringir alguns alimentos que podem atrapalhar esse tratamento. Quando a gente soja, por exemplo, né? A soja é um alimento de extrema importância para prevenção, quando eu não tenho nenhum fator de risco. Mas para as mulheres em tratamento oncológico ou usando um bloqueio hormonal, não é recomendado em hipótese alguma. Porque soja, chá de folha de amora, quem nunca escutou, né? Chá de noni,
Tudo isso aumenta o risco de mexer na sua parte hormonal, então a gente aumenta a produção hormonal. E a gente precisa fazer o contrário, bloqueio hormonal, então esses alimentos não são indicados. Paciente com câncer de cabeça e pescoço, por conta da radiação, pode acontecer mucosites, que são feridas muito parecidas com aftas. E essas feridas, se a gente entregar alimentos que aumentam a imunidade, por exemplo, frutas cítricas, laranja, limão, suco verde, vai prejudicar essa paciente durante o tratamento, porque vai aumentar essa ferida na boca. Então, assim, o tratamento ele é muito individual, a nutrição ela precisa estar ali presente com aquele paciente. Eu falo que a gente tem que pegar na mão do paciente do início ao fim, para evitar os efeitos colaterais, para que esse paciente tenha um sucesso no tratamento. Marcela, agradeço demais a sua presença aqui no Vida Você, trazendo para a gente essas informações tão importantes e deixo em aberto o convite para uma próxima vez. Agradeço muito o convite. Obrigada, viu? Eu volto com a Bispa Rúbia no estúdio. Excelente entrevista, muito obrigada à nossa querida e nutricionista. A sua fala foi muito didática, excelente entrevista. Muito obrigada a você.